galera, voltamos, professor Arthur Damasceno na área e o papo de agora, classificação das constituições. Essa é a conversa que nós teremos, ainda muito voltada àquela parte introdutória do estudo do direito constitucional, nesse momento em especial, classificar as constituições nas suas várias etapas, né? Vamos falar sobre classificação das constituições quanto à origem, quanto à alterabilidade, quanto à forma, quanto à extensão. São várias as classificações que nós levantamos aqui. Bom, eu vou seguir aqui a ordem dada pelo nosso material, fazer aqui a análise de todos os dados apontados nesse nosso material e a gente vai trocar ideia, conversar um pouquinho sobre cada uma dessas constituições e, se necessário for, inclusive, desenvolver exemplos. Algumas dessas classificações vão exigir de nós exemplos. Por exemplo, vamos começar com a origem, a Constituição classificada quanto à origem. E que nós veremos que nós teremos as classificações de constituições promulgadas, outorgadas, cesaristas ou também chamadas de pactuadas. Nós teremos 4 classificações. A primeira delas, já citada aqui, é aquela chamada Constituição promulgada. Quanto à origem, uma Constituição será considerada promulgada em que situação, Arthur? Bom, aqui nós temos a seguinte informação. É aquela que conta com a participação popular, seja para elaborá-la, seja para escolher seus representantes para a feitura da lei maior. Quando a gente analisa esse texto, a gente percebe claramente que a nossa Constituição atual deve ser classificada como uma Constituição promulgada. Uma Constituição que nasceu da vontade popular. Uma Constituição que nasce efetivamente da vontade do povo. Mas não se esqueça de uma coisa. O próprio artigo 1º da nossa Constituição, ele determina que todo o poder emana do povo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou indiretamente. Em regra geral, esse poder nosso, esse nosso poder, ele é emanado de maneira indireta, por meio dos nossos representantes eleitos. Aqui perceba, seja para escolher seus representantes para a feitura da lei maior. Assim aconteceu com a Constituição atual. Uma Constituição que nasceu por criação, por elaboração, por feitura dos nossos representantes eleitos, deputados, senadores, naquele momento, atuando como Assembleia Nacional Constituinte, fazendo nascer uma Constituição em nome do povo. Uma Constituição que deve ser classificada como promulgada. Mas nem toda a Constituição brasileira se mostrou promulgada. Quando nós ainda conversávamos sobre poder constituinte, blocos anteriores, poder constituinte originário, para ser mais preciso, nós vimos aqui que existem determinadas constituições brasileiras que nasceram por usurpação do poder. Lembra? O poder constituinte originário, aquele poder que atua no intuito de criar novas constituições, a titularidade do poder constituinte originário é do povo. Mas em algumas ocasiões nós vimos essa usurpação de poder acontecendo. Por exemplo, a Constituição de 1937, daqui a pouco, quando nós chegarmos a uma classificação específica quanto à origem, eu vou lembrar mais dessa Constituição de 37. Ou a Constituição de 67, constituições que não nasceram da vontade popular, que a história classifica como constituições outorgadas. E o que seria uma Constituição outorgada? Olha aqui, ó. Uma Constituição outorgada, vem comigo, são fruto de um ato unilateral de poder. Nascem em regimes ditatoriais, sem a participação do povo. A Constituição de 67, aquela que decorre daquele evento de 1964, a declaração de vacância de João Goulart como presidente, para muitos o denominado golpe, tá? Eu vou falar para muitos, isso não expõe a minha orientação, que acho, mas é justamente para conseguir atender a todos, sem nenhum tipo de ambiência política, né? A Constituição de 67, ela decorre de uma declaração de vacância, e ali uma Constituição por imposição, que estabeleceu um regime de exceção, um regime de arbitrariedade. Quando digo arbitrariedade, é um regime que ultrapassa os limites da dignidade da pessoa humana, outrora já apresentados na Constituição de 46, que foi democrática, estabelecendo uma atividade um tanto quanto rígida demais, né? Dando uma capacidade à administração de agir ultrapassando, passando por cima de determinadas liberdades outrora já conquistadas. A gente tem até um momento, esse regime instaurado pela Constituição de 67, onde a utilização do habeas corpus foi suspensa. Então,
tem muita coisa ali esquisita, uma Constituição que não nasce da vontade popular, uma Constituição que é classificada como outorgada, né? Agora, abaixo nós temos uma outra classificação interessantíssima, as Constituições que são classificadas como cesaristas ou bonapartistas. E o que seria? Vem para cá. São elaboradas unilateralmente. Isso aqui já nos mostra um pouco da característica de uma Constituição outorgada, mas submetem-se à ratificação por meio de referendo. Não são nem promulgadas, democráticas, nem outorgadas, impostas. Então perceba, a Constituição de 37, aquela que instituiu o Estado Novo no Brasil, a segunda Constituição da Era Vargas, ela tinha que ser uma Constituição cesarista. Interessante, né? Porque em seu bojo, ali nós tínhamos uma participação popular determinada a acontecer. A Constituição ela foi imposta por Getúlio Vargas, né? Um regime, num primeiro momento, a ideia de ditatorial, que ensejaria uma Constituição outorgada. Todavia, no conteúdo dessa Constituição de 37, havia a previsão de uma participação popular que iria simplesmente ratificar a Constituição de 37. A Constituição de 37 ela passaria, né, melhor dizendo, por um crivo da sociedade. Referendo. Um crivo que nunca aconteceu. Se esse crivo tivesse acontecido, se essa participação popular tivesse rolado, aquela Constituição de 37 claramente seria classificada como uma Constituição cesarista. Mas o que não aconteceu. Por isso entender como uma Constituição outorgada. Tá? E fechando essa primeira classificação, nós temos aqui aquelas Constituições que são chamadas de pactuadas. O que seria uma Constituição pactuada? Olha o texto. Ela surge de um acordo, um pacto entre uma realeza decadente, de um lado, e uma burguesia em ascensão de outro. A gente está levando em consideração, gente, um momento histórico específico, né? Aquela derrocada do absolutismo e a chegada e a ascensão do liberalismo, né? Isso aqui por volta do século XVII, ali muito ainda, né, naquela ambiência da Revolução Francesa, onde a liberdade, a igualdade, a fraternidade se mostra como lema, e o maior pleito seria realmente a conquista das liberdades e diminuir ou até mesmo derrocar aquele ambiente absolutista, o poder público absoluto, que passava por cima do indivíduo à torto e à direito, e que agia sem limites, e agora precisará atuar com limites. Não mais o império do rei, mas sim o império da lei. Né? E é justamente isso que a gente tem nesse momento. Há, muitas vezes, em alguns ambientes, um pacto que é estabelecido entre a burguesia e a realeza, o rei, o império decadente, justamente para alinhavar uma Constituição que busque equalizar as vontades, que busque atender os ambientes distintos em suas pretensões. Hoje a gente poderia até imaginar uma Constituição pactuada nascendo da vontade de lideranças que não se mostram o rosto de toda a sociedade, que não representam efetivamente a sociedade como um todo. Imaginem aqui no Brasil uma Constituição nascendo por um pacto entre a igreja e os militares. Nós temos um pacto estabelecido entre duas frentes que não necessariamente demonstram a totalidade da sociedade brasileira. Uma Constituição que nasce por uma certa imposição, né, por um pacto estabelecido. Constituições que a gente não costuma verificar nos dias de hoje, mas é importante você saber que existe essa classificação. Então, voltando aqui, quanto à origem, nós temos essas 4 constituições: as promulgadas, as outorgadas, cesaristas e as pactuadas. Né? A Constituição Brasileira de 1988 se classifica claramente como uma Constituição promulgada. Bom, matamos a primeira classificação, simples demais. A segunda classificação quanto ao conteúdo também é muito tranquila de se desenvolver, muito tranquila. E esses textos aqui, gente, eles foram colocados justamente para facilitar o nosso entendimento. Olha aqui, ó, formal, uma Constituição formal. Nessa classificação leva-se em conta apenas o modo de elaboração da norma. Só isso. Se ela passou por um processo mais solene, mais dificultoso de formação,
chamadas constituições rígidas, a gente ainda vai conversar quanto à alterabilidade, sobre o que é uma constituição rígida, mas eu já vou ter que te adiantar alguns detalhes aqui, será formalmente constitucional, não importando de que matéria venha tratar. O que a gente traz aqui numa Constituição formal é o seguinte, gente, não me interessa qual seja o assunto, não me interessa o que a norma trata, o que me interessa é que se está no texto constitucional, e se para alterar essa norma constitucional há a exigência de um processo legislativo robusto, solene, dificultoso, um processo legislativo mais difícil, quando a gente compara o processo legislativo para alteração do texto constitucional, o processo legislativo para alteração das demais normas constitucionais, a gente percebe uma diferença gigante, né? Desculpa, para as demais normas constitucionais não, para os demais atos normativos do nosso ordenamento jurídico. Vou melhorar a minha fala. O processo de alteração de uma norma constitucional, o processo de alteração de uma norma de uma lei ordinária. Gente, não tem nem comparação. Uma lei para nascer ou para ser alterada, ela vai passar pelas duas casas do Congresso e um único turno de votação, exigindo uma maioria simples. A maioria mais fácil que tem, aquela maioria que informalmente poderíamos chamar de metade mais um, mas apenas daqueles que estão presentes. Para alterar a Constituição, esse processo não faz nem cosquinha. Para alterar o texto constitucional, uma norma constitucional, você já tem a necessidade de um processo muito mais robusto. E aquela PEC, aquela proposta de emenda, passe pelas duas casas, 2 turnos em cada casa, 3/5 dos votos dos membros em cada um desses turnos. A gente viu isso quando tratando do poder constituinte derivado reformador. O processo de alteração do texto constitucional é a condição formal do derivado reformador. O processo legislativo ele é mais solene, ele é mais dificultoso, ele é mais rígido. É isso que torna a nossa Constituição classificada como rígida quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade. E aí a gente percebe que qualquer norma constitucional que venha passar por uma eventual alteração deve encarar esse processo mais solene, mais rígido, independentemente do assunto. Ainda que o assunto seja bobo, cara. Ainda que aquele determinado assunto não nem necessariamente devesse estar na Constituição, mas por estar na Constituição, independentemente do conteúdo, ele deve ser classificado como formalmente constitucional. Ora, quando a gente chega na outra classificação quanto ao conteúdo, o texto que a gente tem é esse aqui, ó, por sua vez. Para serem consideradas materialmente constitucionais, é completamente irrelevante o modo como as normas foram elaboradas. Não interessa o processo de formação. Tratando de matéria essencialmente constitucional, estabelecimento de poder e sua limitação através de divisão dos poderes, estabelecimento de direitos fundamentais, por exemplo, será uma norma materialmente constitucional. Deixa eu te contar um negócio. Uma Constituição classificada como material, o que me interessa é olhar para o seu conteúdo. É perceber que essa Constituição traz matéria essencialmente constitucional. É entender que nessa Constituição nós teremos assuntos genuinamente constitucionais e que obrigatoriamente precisavam estar na Constituição. Por exemplo, falar da organização dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Falar da organização do Estado, das unidades da federação e suas competências. Falar dos direitos fundamentais, a nacionalidade, os direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos. Você está percebendo? São assuntos materialmente constitucionais. São assuntos que não podem faltar numa Constituição. Uma Constituição classificada como material, ela traz esses assuntos. Ela só traz esses assuntos. É aquela Constituição que se preocupa com o conteúdo materialmente constitucional. Já uma Constituição formal, ela vai trazer assuntos materialmente constitucionais? Sim, vai, mas não apenas assuntos materialmente constitucionais. Uma Constituição classificada como formal, o que me interessa é o processo de criação, o processo de alteração, independentemente do tópico. A Constituição brasileira de 1988 ela deve ser classificada como formal e não apenas como material, porque além de tratar de assuntos materialmente constitucionais, ela também, ela trata também de assuntos que não necessariamente precisariam estar ali. Vou te dar um exemplo muito interessante, e todo professor costuma trazer esse exemplo. No artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, nós encontramos que
que o Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, ele deverá ser mantido em órbita federal. Aí eu te pergunto, cara, e se esse dispositivo não tivesse na Constituição? O Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido em órbita federal. Você conseguiria viver em paz? Mas é claro que sim. É um assunto que não necessariamente precisava estar na Constituição. Um assunto que na realidade não traz matéria essencialmente, não trata de matéria essencialmente constitucional. Agora, se a pretensão for alterar a cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Cuiabá, aí a gente já percebe que, ainda que não trate de um assunto essencialmente constitucional, vai precisar encarar esse processo legislativo rígido. Independentemente do tema, do tópico, do assunto, se está na Constituição, o processo legislativo de alteração ele vai ser rígido. Por isso, Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de R$ 45, técnico de enfermagem 10 de R$ 50 e apoio jurídico 10 de R$ 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$ 50,00. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.